Então aqui, cada passagem de ônibus, aqui desses ônibus que circulam em Santa Teresa, 2,50, cada um ela paga 0,01%. Então é um negócio fabuloso, né? É uma grana, porque isso é o capitalismo que nós estamos hoje, é o capitalismo do conhecimento. É o capitalismo rentista. Eles querem agora, são esses contratos de 50 anos, que é uma renda de 50 anos, e conseguem reduzir o imposto na Câmara Municipal do Rio de Janeiro de cada passagem para 0,01%. Então eles querem, obviamente, destruir tudo que é tipo de transporte para pegar essa mina de ouro que é esse transporte rodoviário, que agora o motorista é motorista, cobrador, segurança, polícia, ele é tudo, né? Assistente social, tudo. E paga 0,01%. Então, queria a primeira, essa coisa técnica. A segunda questão técnica que eu quero colocar, isso é uma questão técnica jurídica. O Ministério Público, ele representa a sociedade, certo? O juiz, na dúvida, o juiz tem que absolver. É o princípio do indúbio pro réu. O juiz, na dúvida, ele tem que absolver. Ele não pode, na dúvida, condenar. Ele tem que absolver. O Ministério Público, na dúvida, o indúbio é pró-sociedade. Na dúvida, o Ministério Público tem que denunciar. Depois, o denunciado, ele vai contratar o advogado dele, ele vai exercer o princípio que estão garantidos na Constituição, da ampla defesa, vai recorrer, vai ter tudo, né? Porque nós vivemos num Estado de direito democrático. Então, tecnicamente, o Ministério Público, na dúvida, ele tem que denunciar. Uma coisa é o seguinte, que o secretário de transporte, ele tinha consciência, plena consciência, de que da situação do bonde. Todo mundo aqui mostrou, todo mundo aqui é professor. Aliás, não precisamos nem a Portugal, nem ao Brasil, né? Santa Teresa, temos o Saraiva aqui, né? O Saraiva, né? Temos em Santa Teresa. Então, o Ministério Público, é isso que tem que ficar cravado, o Ministério Público, ele tem mais do que provas suficientes. Ninguém está aqui pedindo para ele condenar o secretário de transporte. Não estamos nos antecipando. Ninguém está aqui dizendo que ele tem que ser culpado, terminando. Culpado. Ninguém está querendo aqui estabelecer direto que ele seja o culpado, o secretário de transporte. Agora, tecnicamente, juridicamente, o secretário de transporte tem que ser denunciado por homicídio doloso, porque ele assumiu o risco de produzir aquele resultado, porque ele tinha o dever. Por exemplo, se eu sou, André, se eu tenho consciência disso, mas eu não tenho dever, eu não sou secretário. Então, hoje eu vou para o Maracanã, né? Eu tenho dever, eu não tenho dever. Agora, o secretário de transporte, ele tem o dever. O dever, essa é a diferença. E se ele tinha o dever, ele tinha consciência, e nós temos aqui provas mais do que suficientes, a questão central é o seguinte, já são 30 dias, o Ministério Público tem essas provas. Tem essas provas. E ele precisa ser, o secretário de transporte precisa ser denunciado por dolo eventual, por homicídio doloso, porque ele assumiu o risco de produzir o resultado. Isso é que é, tecnicamente, juridicamente, que nós estamos aqui cobrando. Nós não estamos cobrando que ele seja culpado já. Porque a pessoa só pode ser culpada após uma sentença penal condenatória transitada em julgado. A pessoa só pode ser considerada culpada dessa forma. Agora, que ele tem que ser, terminando, denunciado, e se ele não for denunciado, isso não é nem politicamente, terminando, minha presidenta, tecnicamente é um absurdo. André, esse acompanhamento, André, você já sabe que vai ficar com você, que está com você, esse acompanhamento, você sabe disso. Pessoal, vamos abrir aqui para a plateia, um instante, fazer então essa rodada aqui, ó. Vou ler aqui a ordem,
Agora, vamos estabelecer um limite de tempo, né, gente? Sabe por quê? Porque deve ter muita gente e já são mais de 9h30 e nós combinamos que 2 minutos às 10 horas terminaria essa... 2 minutos por fala. Eu estou abrindo mão nesse momento. Então, vamos lá. Fabiana, 2 minutos, por favor. Quem é a Fabiana? Aí vai... Boa noite. Olha, é rápido. Assim, diante do que foi apresentado aqui pelos técnicos, né, as exposições foram absolutamente competentes, claras. Quer dizer, eu acho que está evidente que o Rio de Janeiro tem profissionais completamente capazes de lidar com essa situação, de recuperar esse sistema. Então, eu acho que, assim, diante da situação tão evidente que ficou clara aqui hoje, a pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer é uma pergunta política, realmente. O que esse trem da alegria do Sérgio Cabral foi fazer lá em Lisboa? 1. Né? 2. Por que até agora esse secretário ainda não caiu? Não foi exonerado? Né? 3. O que nós, como cidadãos e como profissionais competentes envolvidos com essa questão, inclusive os parlamentares, podemos fazer para caminhar no sentido de fazer este governo estadual, no caso aqui, ouvir a população de alguma forma, porque isso aqui é uma gestão autoritária que nem na ditadura militar o nego era tão surdo aos protestos sociais e às colocações das pessoas, às solicitações, às demandas da sociedade. Então, eu acho que assim, a gente tem um dever, todos nós aqui, de caminharmos também politicamente para exigir que essas coisas sejam colocadas claramente. A exoneração desse secretário, a elaboração de políticas onde a população seja ouvida e os profissionais competentes envolvidos com esse problema. Fim. Obrigada. Eu vou ler rapidamente aqui as pessoas, a ordem aproximada. Sandra, Lula, o senhor é? Licínio. Pronto. E Licínio. Então, aí em seguida, Antônio, Leila, Juliano. Tá, eu tenho uma pergunta que é o seguinte, eu queria saber qual foi a atuação do CREA em relação ao projeto da modernização, em relação a responsabilizar o engenheiro que fez o projeto novo. Porque eu acho que a atuação do CREA é uma atuação técnica que precisa olhar o serviço prestado pelos engenheiros. Em relação também à manutenção do bonde, que o que se acidentou é um antigo, qual é a atuação do CREA em relação ao engenheiro responsável da central pela manutenção dos bondes? E eu queria que o Cossenza, se pudesse, se der tempo, explicar por que o bonde custa 60 centavos. Porque ele já me explicou isso uma vez, e tem muita gente que fica assim, por que é 60 centavos? Tem uma questão técnica, política em relação a isso. E a minha última questão, é em relação também ao Cossenza, porque foi na época da gestão dele da central que a gente começou a viabilizar esse dinheiro, que são tal dos 14 milhões, que na verdade eram 7 milhões de dólares, o dólar baixou, virou 14 milhões. Se ele também puder explicar como é que foi que esse dinheiro chegou, porque esse dinheiro não foi utilizado na gestão que ele estava na central, foi utilizada depois, durante o governo da Rosinha, que havia um projeto. E o projeto não era só a reforma dos bondes, tinha também a questão da via permanente, que foi reformada, mas não foi reformada a via aérea, não foi isso? Eu quero entender um pouquinho, porque é bom que a gente tenha exatamente. Bom, eu estou aqui... Vamos deixar fazer a rodada, porque aí você já responde o pacote. Bom, a primeira qual foi? Só para lembrar. Bom, a primeira foi com relação ao acidente ocorrido. Um momento. No bonde novo, aquele primeiro acidente, né? Eu estava lá na vice-presidência do CREA, nós fizemos a comissão de análise e prevenção de acidente avaliou o acidente
e colocou que houve um erro de projeto. E recomendamos que esse bonde novo não circulasse até que se mudasse o projeto de localização da caixa de freio. Eles fizeram uma proteção e continuaram circulando com uma proteção na caixa de freio. Com relação a isso, eu até mostrei para a Beth, nós temos uma caixa desse tamanho lá, cheia de documento da Tetrans, com todos os desenhos. Eu acredito que o projeto tenha até sido feito depois de construído o bonde, não foi antes, porque acredito que não tivesse. Nós convocamos os engenheiros da Tetrans, do fabricante do freios, o pessoal que trabalha aqui no bonde, convocamos todo mundo. E fizemos várias recomendações, uma delas para dar uma organização no bairro, além da questão do bonde. E encaminhamos os profissionais responsáveis tanto da Central como do própria Tetrans para as câmaras de engenharia mecânica, que eles eram mecânicos, para saber se houve ou não um problema ético, para que se a Câmara que faz essa avaliação. A comissão tomou a decisão fez uma avaliação do acidente e concluiu isso. Várias recomendações, inclusive que houve um erro de projetos, né? A segunda pergunta foi com relação a esse acidente. Agora, por esse, nós fomos e estamos convocando. Por quê? Porque nós temos que convocar com uma certa... tem um prazo de convocação. Nós já convocamos para o dia 4 já 3 engenheiros aqui do sistema de bonde. Um do sistema de bonde, aliás, 2 do sistema de bonde e uma da administração. São convocados para depor lá no CREA nessa comissão. Então, nós não fizemos ainda a conclusão, porque a gente tem que escutar esses profissionais. Caso haja a gente entenda que houve um problema ético, a punição vai desde uma advertência até a cassação do registro no CREA. Tá? Caso haja um comportamento ético, igual que foi a questão do parque lá, que o profissional disse que só assinaram, essa coisa que teve o registro cassado. Então isso a gente está avaliando, eles vão depor lá no dia 4, que tem que ter uma antecedência para a convocação. Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta, que eu cheguei a administrar o sistema de bonde um determinado tempo, até fiquei satisfeito que foi 2002 e a curva cresceu de número de passageiros, até estava brincando com a Ângela, né? Foi quando deu aquele crescimento. Por quê? Porque nós demos na realidade a gente entendia a importância do sistema de bonde. O sistema de bonde, ele estava ameaçado de ir para a prefeitura e já tinha uma sinalização de demissão de funcionários para privatizar. O Pedrinho do sindicato sabe disso. Nós abrimos lá e compramos o sistema de bonde para a Central, para exatamente evitar que fosse privatizado o sistema, que era claro que o César Maia, a intenção era privatizar, se naquele momento fosse para a prefeitura. Então, no encontro de contas, nós transferimos o sistema de bonde para a Central, como se nós comprássemos o sistema de bonde, porque uma empresa em liquidação não pode operar. Então, nós compramos naquela época o sistema de bonde para a Central, para o governo do Estado, porque aquela empresa estava operando irregularmente. Aí a gente garantiu o emprego dos funcionários e garantimos que continuaria na mão do Estado, não da iniciativa privada, que a intenção naquele momento era privatizar e o bonde antigo passar a ser único e exclusivamente uma operação turística nos finais de semana. Então, esse foi a questão que nós fizemos. E começamos a jogar algum dinheiro, investimos dinheiro no bonde e começamos um trabalho de investimento e tal. Esse dinheiro, pelo que eu sei, depois veio através do Banco Mundial e não do governo do Estado. Não sei se foi isso, se eu tiver errado, alguém me corrija. Foi um dinheiro do Banco Mundial e aí a questão da licitação, eu não sei como é que foi feito, parece que foi no governo seguinte, né, já da Rosinha a licitação, e que ganhou essa empresa Tetrans, que fez um projeto que, na minha opinião, tem um erro gravíssimo de projeto, que foi o que o CREA detectou naquele momento. Entendeu? Não sei se eu faltei. Agora, não tem sistema, por melhor que ele seja, que se mantenha sem manutenção. Não existe. E aí, esse problema, é lógico, e quem administra o sistema de bonde, ele pode, né, o presidente da Central, como eu fui naquela época, né, ele recebe uma verba, ele pode deslocar algumas coisas para aqui. Naquela época eu dei alguma prioridade aqui.